Fala, meus queridos, mais um vídeo para vocês. Que demais! Ai, que delícia! Falando agora sobre técnicas de estudos, o grande segredo que ninguém te conta, certo? Vou trazer aqui algumas técnicas, tanto as técnicas que eu utilizei para passar no concurso da PM Sergipe 2018, como também algumas outras técnicas que alguns colegas concurseiros, alguns coaches acabam disponibilizando na internet, certo? Então, vou trazer para vocês todas essas técnicas e a que eu utilizei e que eu posso mostrar a vocês que de forma comprovada, né, tem eficácia, certo? Então, fiquem aí. Depois da vinheta, eu vou passar para vocês todas as informações referente a técnicas de estudos, certo? E no finalzinho desse vídeo, eu vou colocar uma surpresa para vocês de algumas situações em que me fez ser aprovado em 3 meses de estudos para o concurso da PM Sergipe 2018, beleza? Então depois da vinheta, eu te conto. Valeu! Pronto, pessoal, estamos de volta e eu vou passar para vocês nesse videozinho algumas técnicas de estudos que eu utilizei, certo? E que está disponibilizado aí na internet, em vários sites de concursos, vários concurseiros, vários coaches, né? Que disponibilizam aí algumas técnicas que foram utilizadas por eles, né? E que eles acreditam ser técnicas infalíveis, mas eu vou trazer aqui o meu ponto de vista e vou trazer para vocês também as técnicas de estudos que eu utilizei para ser aprovado na prova de 2018, certo? Então, pessoal, já peço a vocês que deem um like de vocês, se inscrevam no nosso canal, certo? Ativem o sininho de notificação, isso nos ajuda bastante, isso aumenta muito o nosso engajamento, tá, pessoal? Então, dê essa moral para o nosso canal, se inscrevam e deem um like de vocês. E se vocês puderem também colocar nos comentários alguma técnica de estudo que vocês costumam utilizar ou que vocês aprenderam, que está dando certo, coloquem nos comentários também para a gente debater sobre essas informações, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que é uma técnica de estudo, né? Estudar de maneira eficaz é essencial para alcançar sucesso acadêmico e profissional. As técnicas de estudo ajudam a otimizar o tempo e o esforço dedicados ao aprendizado, permitindo uma absorção mais eficiente do conteúdo. Então nós vamos trazer aqui, né, esse é o meu objetivo, trazer para vocês diversas técnicas de estudo, oferecendo estratégias práticas para diferentes tipos de aprendizes, certo? Então aqui, tanto para quem está começando agora, como já está estudando há um tempinho, como já tem 5, 10 anos de concurseiro, certo? Essas técnicas, elas podem ajudar a vocês otimizarem o tempo de estudos e para melhorar a questão da memorização, para melhorar a questão a questão do aprendizado no modo geral, certo? Então nós vamos falar aqui sobre algumas técnicas. Espero que vocês gostem da nossa aulinha de hoje, que vocês não deixem de dar o like, curtam esse vídeo para dar essa moral aí pra gente, beleza, galera? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente aí é o planejamento e organização, tá? Então, criação de um plano de estudos. A criação de um plano de estudos. Vou colocar aqui vermelhinho. Criação de plano de estudos. Objetivos claros, ou seja, vocês têm que estudar para um edital específico. E aí, no caso, para quem está estudando para o concurso 2024 da PM Sergipe, né? Para esse concurso agora 2024, tem que pegar o edital 2018, que é o edital mais recente, né? Eu já coloquei uma aula falando sobre o último edital, sobre o conteúdo programático, falei também sobre a questão do TAF. Então, vocês têm que focar no edital 2018, certo? Se houver alguma mudança no edital 2024, será pouca coisa. Será muito difícil
vir um edital aí com 70, 80% de mudança. É muito difícil. Geralmente a diferença é bem pequena, alguns assuntos de informática que foram atualizados, né? Alguns assuntos da matéria de direito que pode ter sofrido ali algum tipo de alteração. Então, nada além disso, certo? Então, peguem o edital do concurso 2018, vocês têm que ter um foco específico, tá? E hoje o foco é o edital 2018, beleza? Outra situação são os horários. Vocês têm que ter o quê? Horários fixos para estudar, né? Então vocês têm que estipular ali uma carga horária dos estudos. Tem que ter também, ó, a divisão de conteúdos, né? Então, quais matérias vocês vão estudar por dia? E tem também a questão da flexibilidade. Flexibilidade está relacionada aí à carga horária por disciplina. Então, geralmente eu estudava 1h30 para cada disciplina, certo? Mas aí vai variar. Vocês podem colocar 1 hora cada disciplina ou 2 horas cada disciplina. Varia, vai de acordo aí com a flexibilidade de horário que vocês têm disponível, certo? Outra coisa, uso de ferramentas de organização, né? E aí a gente vai falar sobre a questão do edital impresso. Agenda ou planner, aqui são ferramentas também de organização. Aplicativos de produtividade, vou falar sobre alguns aplicativos e vou falar o aplicativo que eu utilizei para organização, para organizar os meus estudos, certo? E também aqui tem os mapas mentais. Então eu já encontrei no Instagram alguns perfis que vendem mapa mental, tá? E eu vou trazer para vocês o porquê que os mapas mentais eles não são eficazes para quem está começando a estudar agora, certo? Vou trazer para vocês aqui o porquê que não tem eficácia nenhuma a questão do mapa mental para quem está começando a estudar, certo? Então vamos lá. Pessoal, ferramentas que eu utilizei. Eu trouxe aqui para vocês um edital verticalizado, certo? E esse aplicativo aqui, ó, que é o Aprovado. Você pode baixar tanto pela Play Store. Eu não sei se para o iPhone esse Aprovado aqui, se esse aplicativo ele tá disponível, tá? Mas eu sei que a Play Store você consegue baixar. Ele tem aqui ele tem como ser baixado de forma gratuita, ele tem como ser utilizado ali a parte gratuita dele, certo? Você pode comprar o plano, mas o plano aqui são ferramentas adicionais. Eu utilizei ele para estudar para o concurso e estudei por muitos anos por esse aplicativo e assim, sem pagar R$ 1, tá? Sem pagar R$ 1. Ele é um aplicativo muito bom, ele calcula o tempo que você gasta em cada disciplina. Por exemplo, você pode estudar lá 30 minutos e colocar para ele alarmar ao final desses 30 minutos, tá? Ou você pode colocar 40 minutos, 45 minutos, 1 hora, vai depender da sua disponibilidade, certo? Ele deixa registrado a matéria, o assunto, a carga horária que você estudou aquela matéria, ele deixa tudo registrado, tudo bem organizadozinho, certo? E aqui é o edital verticalizado. O edital verticalizado, ele traz aqui, ó, não sei se dá para vocês perceberem, aqui sai todo o tópico do edital, todos os assuntos, certo? Aqui nessa parte aqui tem vídeo aula, certo? Aqui são as vídeo aula e aqui é o estudo dirigido ou PDF, né? Aqui são os exercícios, né? Aqui são o total de questões que você respondeu, aqui a quantidade de acertos e aqui aqui, salvo engano, é o aproveitamento. Não dá para ver direito não, ficou meio turvo, pessoal. Já peço desculpas a vocês, mas enfim, o importante é que vocês entendam que isso aqui é um edital verticalizado, certo? E aqui a revisão de um dia, 15 dias e 30 dias. Revisão do número 1, revisão do número 2, revisão do número 3. Aqui é um exemplo de um edital verticalizado, certo? Os meus editais verticalizados eu aprendi a fazer naquela ferramenta Excel. Então eu colocava no Excel todo o conteúdo, todo o edital, certo? Abria aqui, ó,
uma fileira de videoaula ou PDF. E aí eu vou explicar a vocês um pouco mais à frente se vocês vão optar por videoaula ou por PDF, ou os dois, Então eu vejo aí algumas plataformas de cursinho preparatório dizendo que é melhor você estudar por videoaulas do que por PDF. E eu já vi também alguns cursinhos preparatórios indicando que o estudo pelo PDF ele é mais eficaz, ele é mais rápido, tá? Então assim, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Eu acho que cada um vai ser utilizado de acordo com a necessidade do concurseiro. Eu vou passar para vocês isso um pouco mais à frente, mas agora eu quero falar sobre as duas ferramentas que eu utilizei, que é essencial para a organização dos estudos. O primeiro é o edital verticalizado, certo? Hoje você encontra com muita facilidade na internet, e se vocês não encontrarem, não tem problema. Vocês conseguem elaborar o edital verticalizado na ferramenta do Excel, certo? Planilha de Excel, você consegue fazer tudo sair aí. Eu já fiz vários, já fiz uns 5 ou 6 editais verticalizados. Já fiz edital verticalizado para PRF, já fiz para PF, já fiz para Polícia Civil de Alagoas, já fiz para PM Sergipe. Então assim, é fácil e você elabora do jeitinho que você quer, certo? Você coloca do jeitinho que você precisa. Agora, claro que o meu, eu colocava videoaula ou PDF, do lado eu colocava as questões, a quantidade de questões e o aproveitamento, certo? Então eu colocava lá 10 questões, das 10 questões eu acertei quantas? Vamos lá, acertei 8 questões. Então o meu aproveitamento tá ótimo. Então eu botava lá de verde, eu clicava lá o quadradinho e pintava de verde para mostrar que aquele assunto eu estou dominando, que eu estou bem. Se eu tirasse uma nota de 5 a 7, eu deixava de amarelo, que é o sinal de alerta. Abaixo de 5 eu já colocava de vermelho. Então tudo isso já me deixava ciente de que aquele determinado assunto eu estava tendo dificuldade, certo? Então isso ajuda bastante. Outra coisa aqui, ó, são as revisões. As revisões eu colocava de 7 dias, 24, de 24 horas, a segunda revisão de 7 dias, a terceira de 15 e a de quarta de 30, certo? Essas revisões eu colocava, já deixava tudo agendadozinho aqui, ó, no aplicativo aprovado, certo? Ele tem essa função aqui no aplicativo que você consegue colocar de forma gratuita, beleza? E tá aí, o aplicativo aprovado, ele é mais ou menos isso aqui, certo? Você escolhe aqui a matéria, aqui ele vai mostrando o tempo de estudos por dia, tá vendo? Aqui ele vai colocando o tempo de estudos que você teve durante o dia. Eu traçava algumas metas, colocava lá 45 horas de estudos por semana, 50 horas de estudos por semana. Eu colocava tudo direitinho e no final da semana eu olhava se eu tinha atingido a minha meta ou não, certo? Aqui vocês podem ver que tem um cronômetro, aí você pode colocar o tempo que você quiser para ele alarmar, né, no final daquela atividade. Aqui você coloca a cor porque veja que aqui ele vai mostrando no dia foi estudado aqui duas matérias, tá vendo? Duas cores diferentes, aqui também, duas cores diferentes, então aqui foi estudado duas matérias, né? Aqui você vê que ele só a pessoa que estudou foi um dia que a pessoa estudou menos tá vendo? E no final, na semana, né? Aqui, acredito que seja só português aqui, ele estudou durante 6 horas e 45 minutos, tá vendo? Como tá aqui só português, então provavelmente a pessoa só selecionou aqui a matéria de português para saber a carga horária que foi utilizada durante a semana, do dia 25 do 2 até o dia 2 do 3, né? Aqui equivale a mais ou menos uma semana, beleza? É um aplicativo muito bom, é um aplicativo gratuito que vocês podem baixar e podem utilizar aí como ferramenta de organização do estudo de vocês, certo? E aí a perguntinha é: videoaula ou PDF? Então tá aqui a videoaula, né? Essa aqui é a aula número 2 que eu já disponibilizei no meu canal, né? Para quem estiver estudando aí direito constitucional. E aqui são as aulas em PDF. Pessoal, todo cursinho preparatório eles disponibilizam as duas situações,
tanto o curso em vídeo aula quanto o curso em PDF. E aí, o que é que eu acho de interessante? Se vocês já conhecem o assunto, se vocês já conhecem o conteúdo, porra, vai pro PDF, tá? Isso é óbvio. Você vai estudar pelo PDF, até porque é mais rápido, tá? Você vai fazendo a leitura, vai fazendo algumas anotações e aí, tá show de bola. Se você não domina o conteúdo, é óbvio que você vai estudar por vídeo aula, porque vai ter um professor explicando, vai ter alguém passando para você as informações, tá? Então é uma diferença muito grande, vídeo aula e PDF. Então eu vejo alguns concurseiros, alguns coaches dizendo que, ah não, você só precisa estudar pelo PDF. Você não precisa de videoaula. Videoaula você perde muito tempo. É um curso muito extenso. PDF é mais fácil e é mais rápido. Depende. Depende. Se você for pegar, por exemplo, uma matéria de medicina legal ou criminologia, se for pelo PDF, vocês vão ter muita dificuldade, né? Então, obviamente que vocês têm que optar o quê? Vídeo aula, porque tem o professor explicando e aí com certeza a assimilação vai ser muito melhor, certo? Então, eu particularmente, eu estudava tanto vídeo aula quanto também eu estudava por PDF, português. Como eu sempre tive dificuldade em português, eu estudava português por videoaula. Matemática também é uma matéria que você, se você não conseguir dominar, se você tiver também uma certa dificuldade, o melhor se fazer é você estudar o quê? Por videoaula. Já as matérias de direito, que são as matérias que eu sempre dominei, até porque eu sou formado em direito, então eu partia para o PDF. O PDF para mim se tornava mais fácil. Eu fazia a leitura, fazia minhas anotações, né? Se tivesse ali o papel impresso, eu grifava as informações mais importantes e com certeza o estudo ele seria muito mais rápido, né? Se comparado aí à videoaula, certo? Cada videoaula tem em média de 30 a 40 minutos, então você estudava aí 3 videoaulas ou 4 videoaulas, já passava das 2 horas, né? 2 horas de estudos. Então, pelo PDF não, você estudando ali 1 hora de PDF, você já adiantou muito conteúdo, tá? Então, não existe diferença entre videoaula e PDF. Não existe, videoaula é melhor do que PDF, o PDF é melhor do que videoaula. Não. Vai ser de acordo com a sua necessidade, certo? Videoaula ou PDF vai ser de acordo com a sua necessidade, beleza? Epa, passei, pronto aqui. Técnicas de estudo. Então, pessoal, aí, eu já ouvi falar aí em estudo reverso, sou totalmente contra o estudo reverso, certo? Principalmente se você não tem conhecimento do assunto. Então, como é que você vai começar respondendo questões para depois você voltar para a teoria? Isso não existe, certo? O estudo reverso ele nada mais é do que uma ferramenta para desanimar o cara que está ali estudando, certo? Então eu sou totalmente contra o estudo reverso. Porém, se você já domina o conteúdo, se você já conhece o conteúdo, é óbvio que você vai para as questões. Você não vai estudar teoria, tudo novamente, para uma coisa que você já sabe, para uma coisa que você já domina. Então é óbvio que você vai começar ou retomar aqueles estudos respondendo questões. E é claro que se você errar uma questão ou outra, aí você pode ir lá na teoria, faz a pesquisa direitinho para olhar o que foi que você errou. Isso é óbvio, né? Porém, você começar uma disciplina já indo para as questões para depois você voltar para a teoria, eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura. Eu não acho isso aqui correto não, certo? Então o estudo reverso é uma técnica de estudo que eu já vi muitas pessoas falando que é uma técnica interessante, que é muito bom, que o cara vai se sair bem. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Pelo menos isso aqui eu já tentei fazer uma vez e negativo. Isso aqui é só dor de cabeça. Isso aqui vai deixar o cara desanimado. Se eu não me engano, de 10 questões que eu respondi, eu errei 8. Não sei nem qual foi o assunto.
E aí, óbvio, né, que se você não domina o conteúdo, não tem condições de você começar respondendo questões, tá? Você só vai se desanimar e vai se desencorajar a pegar o estudo, a pegar aquele material para estudar, certo? Outra técnica é o estudo intercalado, é onde você pega as matérias, estuda as matérias de forma aleatória. Por exemplo, você coloca lá 30 minutos para estudar português. Terminou 30 minutos para estudar direito constitucional. Terminou 30 minutos para estudar informática. Terminou 30 minutos para estudar matemática. Eu acho isso né, essa técnica aqui de estudo intercalado algo também meio que desorganizado, certo? Você não consegue manter um foco naquilo que você está estudando, beleza? É o estudo intercalado junto com o estudo reverso. Ambos, para mim, não tem nenhum tipo de benefício. A técnica Pomodoro é uma técnica que você acha aqui nesse aplicativo aí. Técnica Pomodoro, certo? Ele consiste em você colocar ali, salvo engano, são 25 minutos de estudos e 5 minutos de descanso, tá? A técnica Pomodoro, ela é uma técnica em que você estuda 25, descansa 5. Porém, você pode colocar estuda 25, descansa 10, ou estuda 30, descansa 15. Você escolhe. Mas a técnica Pomodoro, a sua base é estuda 25 e descansa 5 minutos, certo? É uma técnica interessante, porém, você utilizando esse aplicativo aqui, ó, o aprovado.com, você vai ter aí o benefício de colocar, por exemplo, no meu caso, né, eu botava lá 45 minutos estudando e 15 minutos de descanso, certo? A depender da aula, se eu percebesse que a aula é um pouquinho chatinha, eu botava 30 minutos estudando e 15 minutos de descanso, tá? Ou seja, vai variar o conteúdo que você está estudando, certo? Então essa técnica Pomodoro, ela é apenas isso. É uma técnica que você estuda 25 e descansa 5. Anotações dinâmicas. Anotações dinâmicas são as anotações que você faz durante as aulas ou durante aí as leituras, tá? Destacando os pontos principais e conexões entre as ideias, tá? Aí nada mais é do que resumos, né? Anotações dinâmicas e resumos são praticamente sinônimos, né? São bem semelhantes. Os resumos, você cria resumos das matérias estudadas utilizando suas próprias palavras para garantir a compreensão. O uso de áudios. Já fiz o teste também, pessoal, e sinceramente, pelo menos para mim, não teve uma eficácia muito positiva, certo? Você perde muito foco, pelo menos eu perdia muito foco, né? Era como se eu estivesse escutando geralmente eu estudava aqui através de áudios letra de lei, certo? Como a banca foi IBFC em 2018, então eu estudava letra de lei, tá? Eu estudava todo ali o artigo 5º, o artigo 6º, eu escutava, né, através de áudios, só que eu percebia que com 5 10 minutos eu já estava perdendo o foco, tá? E se eu fosse deitar para fechar os olhos, para me concentrar nos áudios, eu acabava pegando sono e dormindo. Então, assim, para mim não teve eficácia nenhuma, certo? Outra técnica é o estudo mnemônico, ou famoso Memorex, né? Também eu não vejo muito eficaz como uma técnica de estudo. Eu acho que o estudo mnemônico como é que eu posso dizer? É uma ferramenta, é tipo um atalho, certo? É tipo um atalho para evitar o esquecimento, sabe? Eu não vejo o estudo mnemônico como algo importante para você aprender alguma coisa, mas eu vejo ele como um atalho, certo? Um atalho para evitar esquecimentos, tá? Técnicas de repetição ou memorização, e aqui tem a revisão espaçada, que é aquela revisão, né, de intervalos de um dia, uma semana e um mês. Isso aqui já foi comprovado, tá? Isso aqui já foi comprovado, é um tal de curva de esquecimento, tá? Então já tem uma comprovação científica
de que essa revisão espaçada de um dia, uma semana e de um mês, ela tem eficácia para evitar esquecimentos, tá? Aqui também vem mapas mentais, como técnica de memorização, e aí sim, eu sou a favor dos mapas mentais como uma técnica de memorização, tá? Desenhar diagramas é praticamente um mapa mental, eu vejo isso aqui como similar, né? Mapas mentais e desenhar diagramas. Estudar em voz alta também não vejo muita eficácia, até porque não adianta você estudar em voz alta se você não tiver prestando atenção no que você está estudando, tá? Então, você fazer uma leitura em voz alta é diferente de você estudar, né? Estudar de forma concentrada, tá? Então, isso aqui também, pelo menos eu nunca utilizei aqui essa técnica de memorização, né? Que é de estudar em voz alta. Flashcards também nunca utilizei, mas eu conheço alguns concurseiros que utilizam flashcards e, segundo eles, tem uma eficácia muito boa aí na questão da memorização, né? Então ele facilita muito aí a questão da memorização. E por fim, para mim essa é a melhor de todas. Essa para mim aqui é a melhor de todas e é a que eu utilizo, que é a técnica de Feynman, né? E eu vou mostrar a vocês. Técnicas que eu utilizei na minha preparação. E aí, como eu tinha explicado anteriormente, quando o conteúdo é conhecido, eu estudo através de PDF. Então, toda matéria de direito, sem exceção, eu estudo por PDF, certo? Agora, os conteúdos que eu não tenho conhecimento, conteúdos que eu não domino, como por exemplo, português, como por exemplo, matemática, eu estudo através de videoaula. E sabe por quê, pessoal? Isso aqui não tem lógica não, aí. Isso aqui não tem lógica, não teria como ser diferente. Por quê? Quando você se matricula no cursinho preparatório, você vai para assistir o quê? Aula. Você vai para assistir as aulas. Então, se eu vou para o cursinho preparatório, é porque eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou me comprometendo a aprender. Então, se eu vou para assistir uma aula, é porque eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou me comprometendo a aprender. Quando eu conheço o conteúdo, é óbvio que eu não vou perder meu tempo assistindo o quê? Videoaula. Eu vou fazer o quê? As minhas leituras. Então eu vou pegar uma apostila, eu vou pegar algum resumo e vou estudar, certo? Então os conteúdos conhecidos eu sempre estudava por PDF. Por exemplo, as matérias de direito, né? Eu sempre estudava por PDF. Os conteúdos que eu não tinha conhecimento, como por exemplo algumas aulas de informática, como por exemplo algumas aulas de português, algumas aulas de matemática, aí sim eu recorria para videoaula, certo? E aqui é a famosa técnica de Feynman, que é um método que envolve simplificar e explicar conceitos complexos como se estivesse ensinando a outras pessoas. Esse método aqui é um método comprovado, e para mim é o melhor método de estudo, certo? Você não precisa nem ensinar outras pessoas, basta você fingir que você está ensinando para alguém, certo? Então você pega, por exemplo, um PDF, você vai lendo e vai anotando informações que são relevantes. Ou então, através da videoaula, você vai assistindo a videoaula, vai pegando as informações mais importantes e vai fazendo as anotações, como se fosse um plano de aula. E no final, você vai fazer o quê? Você vai explicar para você mesmo, como se você estivesse ensinando aquele conteúdo que você acabou de estudar para alguém, certo? Então você vai pegar suas anotações e vai ver tudo que você colocou ali como principal, né, como tema principal, e você vai explicar tópico por tópico para quem? Para você mesmo, certo? Então essa técnica de Feynman, para mim, é a melhor técnica de estudos, certo?
E também, olha, técnica de memorização. Então, a minha técnica de memorização não era fazendo resumos e estudando a cada 24 horas, 7 dias, 15 dias ou 30 dias. Eu fazia isso através de questões, tá? Então eu respondia várias e várias questões dentro dessa carga horária aqui. Ó. Assim que eu terminava um conteúdo, respondia questões. Com 7 dias, respondia novamente. Com 15 dias, novamente. E com 30 dias, eu finalizava a minha preparação, ou seja, a minha técnica de memorização era baseada em resolução de questões, que para mim é a melhor técnica de memorização. Por quê? Porque além de você revisar o conteúdo que você acabou de estudar, você está sendo testado, você está conhecendo a forma como aquele assunto é cobrado, certo? Como o edital da polícia não saiu ainda, então você vai estudando por outras bancas, bota uma CESP, bota uma IBFC, IBAD, VUNESP, vai colocando essas bancas, né, que aplicam aí provas de carreiras policiais nível médio e vai treinando, vai testando ali os seus conhecimentos, tá? Então assim, a técnica de memorização que eu utilizo é essa daqui aí, a de resolução de questões, certo? E aí o prazo é esse aí, 24 horas, ou seja, assim que eu terminava um conteúdo, eu já respondia as questões. Com 7 dias, respondia novamente. Com 15 dias, repetia novamente as questões. Com 30 dias, eu finalizava e aí eu não estudava mais, eu não respondia mais essas questões até ali mais ou menos uma véspera de uma prova, certo? Então, esse, para mim, foi o melhor método de memorização que eu já utilizei, certo? Tempo ideal de estudos. Segundo alguns especialistas, o tempo máximo de estudo é de 3 horas por dia, tá? 3 horas por dia. E tirar pelo menos 2 dias da semana para descansar a mente, né? Você não pode estar estudando muito, porque senão você pode entrar em colapso, acabar ficando perdendo juízo, enfim, né? Então, segundo os especialistas, o tempo ideal de estudos é esse, 3 horas por dia, e estudar aí no máximo, né? Estudar no máximo não, né? Tirar pelo menos aí 2 dias da semana para você descansar, tá? E isso aqui tem uma certa lógica, porque se você for para um cursinho preparatório, o cursinho ele tem uma duração de 3 horas. Se você for para uma faculdade, a faculdade ele também tem uma duração de 3 horas, tá? Cursinho, segunda a sexta, faculdade, segunda a sexta. Então, tem uma certa lógica, né? Porém, a minha rotina era essa aqui, ó. Eu estudava no cursinho preparatório pela manhã, de 8h30 às 11h30, certo? Aqui daria o quê? 3 horas, não é isso? À tarde eu estudava das 14 às 17, ou seja, mais 3 horas. E revisava todo o conteúdo à noite, das 7h30 até as 22h30, tá? Só um detalhe, nesse período que eu estava estudando para a prova, eu estava na faculdade, certo? Eu cursava Direito e a minha faculdade era das 7 às 22. Então, resumindo, eu não ia para a faculdade, né? Esse período aí que eu estava estudando para a prova, eu acabei abdicando aí de ir para a faculdade durante os 3 meses que eu estava me preparando para o concurso, certo? E aí, pessoal, aí, totalizava aí 9 horas bruta de estudos diários, certo? Então eu pegava aqui 3 horinhas pela manhã, 3 horinhas pela tarde, mais 3 horinhas pela noite, tá? E no sábado eu fazia de manhã eu estudava, né? Estudava ali pelo menos umas 2 horinhas pela manhã. À tarde ia para uma isolada de português, que era das 13 às 17. E à noite era o horário que eu tinha para descansar, tá? E no domingo passava praticamente o dia todo resolvendo questões. Então essa era a minha rotina de estudo pós-edital,
logo depois que foi lançado o edital, a minha rotina era essa daqui, ó. A minha rotina era essa daqui, certo? E como foi que eu fiz, né, para estudar, para dividir as minhas matérias por dia? Então eu colocava 2 matérias por dia mais português. E por que mais português? Porque português era a matéria que eu tinha dificuldade, certo? Eu não conseguia ter um rendimento muito bom na matéria de português. Tanto é que eu tive que me matricular em uma isolada de português, tá? Então aqui foi um exemplo, ó, de segunda a quinta eu estudava direito constitucional mais matemática e aqui, ó, português. De terça e sexta eu já estudava direito administrativo mais informática. De quarta e sábado eu estudava direitos humanos mais conhecimentos gerais. Veja que aqui não está atualidades, certo? Por quê? Atualidades, como eu já falei em outro vídeo, atualidades eu só comecei a estudar quando estava faltando mais ou menos 2 semanas para a prova, certo? Então aqui não entrava atualidades, certo? Mas todos os dias eu estava estudando quem? Português, beleza? E aos domingos era a revisão geral da semana, respondia todas as questões que eu tinha dos assuntos, né, que eu tinha estudado durante a semana. Eu pegava o domingo e estudava todas as questões, tá? Depois eu vou passar para vocês aqui qual foi o site, qual foi a plataforma de questões que eu utilizei aí na minha preparação, certo? Mas isso aqui, ó, tudo isso aqui era o meu cronograma de segunda até sábado, certo? Lembrando que de manhã, por exemplo, se eu estudasse direito constitucional e matemática, à tarde ia repetir os assuntos, né? Ia revisar os assuntos e, obviamente, que eu iria ampliar, né? Eu ia dar um passo a mais, ia procurar outros assuntos para poder complementar os estudos, tá? E em seguida português. Então, quando eu cansava direito constitucional e quando eu cansava de matemática, eu ia para português, tá? Ou nos dias da semana que eu pegava português pela manhã no cursinho, à tarde revisava o conteúdo e à noite ia responder questões para complementar aí o aprendizado, certo? Então assim, foi uma rotina muito pesada durante os 3 meses, mas português, como sempre foi a minha maior dificuldade, português eu estudava todos os dias da semana, certo? Complementação dos estudos. Pessoal, olha, a melhor ferramenta, olha, tá aqui, olha, YouTube, certo? Então, as aulas de matemática, eu sempre estudei por aqui, olha, por esse canal. Se vocês puderem pesquisar, é um senhorzinho, o senhor Silvio Pena. Ele coloca lá aulas de matemática, raciocínio lógico. É um canal muito bom, o canal do senhor Silvio Pena, tá? Aulas de informática, pessoal, eu pegava muita aula. Eu peguei, na verdade, muita aula daqui, ó, do V1 Aprova Logo. V1 Aprova Logo. Esse aqui é o nome do canal de informática, tá? Então, estudei muito também por aqui, ó. Muito pelo V1 Aprova Logo. Os assuntos de informática a didática é excelente. O professor muito bom, manja muito de informática, pessoal. Então aqui, ó, me ajudou muito nas aulas de informática, certo? E as aulas de conhecimentos gerais do estado de Sergipe no YouTube, é só vocês pesquisarem aí, aulas de conhecimento gerais do estado de Sergipe no YouTube. E aí vai abrir vários, vai abrir canal dos concurseiros, vai abrir do Alfacom, vai abrir um monte de aulas falando sobre história e geografia do estado de Sergipe, tá? Então aqui, ó, é a complementação, né, dos estudos, que para mim me ajudou bastante, principalmente aqui, ó, informática me ajudou bastante
esse canal aqui, ó, V1 Aprova Logo. E as aulas de conhecimentos gerais também, que eu encontrei no YouTube, é só vocês pesquisarem aqui. Eu não coloquei o canal específico porque apareceram vários, tá? Apareceram vários canais. E aí é só vocês pesquisarem, ó, aulas de conhecimentos gerais do estado de Sergipe. Vai aparecer ali vários canais falando sobre geografia e história daqui do nosso estado, beleza? E aqui, pessoal, aí são as questões para revisão, tá? Então, o índice de aproveitamento que eu falei para vocês lá no comecinho, lá no edital verticalizado, era isso aqui, aí. Acima de 80% de aproveitamento, eu colocava lá como ótimo. Entre 50% e 70% regular. Abaixo de 50%, eu botava lá péssimo, tá? Então, eu deixava lá, grifava de verde, amarelo ou vermelho, a depender do nível de aproveitamento, certo? O que eu queria passar para vocês é que isso aqui, aí, esse índice de aproveitamento, é um termômetro para saber como é que está o seu conhecimento daquele conteúdo específico, tá? Então, geralmente eu ficava aqui, aí, entre 50 e 70%. E aí, se eu estava estudando, por exemplo, aquele determinado conteúdo por PDF, e aí quando eu ia responder questões, acertava 5, 6 questões, o que era que eu fazia? Eu ia para a videoaula, tá? Eu ia para as videoaulas. Se eu tivesse estudando por videoaula e tivesse um aproveitamento também abaixo de 70%, como já aconteceu de eu estar estudando videoaula e só acertar 2, 3 questões. E aí o problema está onde? Está na videoaula, né? Então, a videoaula, o entendimento não está sendo válido, certo? E aí eu fazia o quê? Procurava outros meios, procurava outros vídeos para poder melhorar ali o entendimento daquele conteúdo, certo? Então isso aqui aí é um termômetro muito importante que eu utilizava bastante mesmo, e que me fez ali corrigir, né? Corrigir os erros, corrigir alguns assuntos, alguns conteúdos que eu não estava tendo bom aproveitamento, certo? Então, aí, isso aqui aí, é muito legal, é muito importante e é bem simples de você fazer, certo? Serve aqui como parâmetro do seu conhecimento através de questões, certo? E aqui são alguns sites que eu trouxe para vocês, né, que vocês podem utilizar para responder questões, tá? Então aqui, por exemplo, aí, o que concursos, né? Só deixando claro, pessoal, aqui eu não estou fazendo propaganda nenhuma, tá? Por isso eu coloquei aqui 4 plataformas de questões para vocês escolherem, né, e se identificar aí com o melhor site para vocês responderem concursos, tá? Então, o que concursos era o site que eu fiz, eu comprei o plano, né, plano anual, para responder questões, tá? O que concurso, além de você responder questões, tem uma ferramenta lá que é de comentários, tá? Então, nos comentários tem lá tanto professores do próprio que concursos que comentam, né, as questões, como também tem outros concurseiros que vai lá e coloca, né, as devidas explicações de cada conteúdo, certo? Então, assim, é uma plataforma muito boa. Eu passei muito tempo estudando pelo que concursos e de fato eu não tenho do que reclamar, certo? Mas tem também a Tec Concursos. A Tec Concursos, eu também já tive acesso a essa plataforma. Também é uma plataforma muito boa, né? Muito intuitiva. Não tinha dificuldade para manusear o site do Tec Concursos. E o que ele tem aqui de importante, que eu gostava muito de acessar, era o índice de conteúdo mais cobrado, certo? Como ainda não tem a banca definida, né, então a gente não consegue utilizar essa ferramenta, tá? Mas, por exemplo, no concurso da PRF, que teve em 2021, eu entrei na Tec Concursos, coloquei lá assuntos mais cobrados, banca CESP, e aí ele coloca lá por nível de porcentagem os assuntos mais cobrados, tá?
Então, o Tec Concursos, ele tem essa ferramenta, que é uma ferramenta muito bacana, e eu também utilizava, tá? Eu utilizava tanto o Tec Concursos, né, para olhar, né, a análise de assuntos mais cobrados, como também utilizava aqui concursos para resolução de questões, tá? Ambos você pode utilizar o modo gratuito, tá? Então, que concursos, salvo engano, são 5 questões de forma gratuita. Você pode lá responder. Acima disso, você pode ver a resposta nos próprios comentários, tá? Então, nos comentários, o pessoal vai lá e coloca qual é a resposta correta, coloca comentários. É bem bacana o que concursos. Tem também o PCI Concursos. O PCI Concursos também é um site que você pode responder questões e também tem o Descomplica, tá? Então, eu peguei aqui esses 4 sites, né, para colocar para vocês, para terem mais ou menos uma noção aí de sites que disponibilizam questões para concursos. Tem também o Estratégia, tem o Gran Cursos, que também são plataformas, e tem também aplicativos, né, que você pode baixar, que são aplicativos de resolução de questões, tá? Então vai ficar ao critério de vocês. O que eu utilizei, né, o que eu costumei utilizar, foi justamente o que concursos, né, para resolução de questões, e o Tec Concursos, tá? Essas duas aqui eu já cheguei a utilizar. PCI Concursos não, Descomplica também não, mas fica ao critério de vocês, concurseiros e concurseiras, beleza? Outra coisa, pessoal, muito importante que eu utilizei foi o auxílio aqui, né, desses áudios para melhorar a minha concentração, tá? Então tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de se concentrar, às vezes está num local com muito barulho, com muito ruído, né? Às vezes tem criança em casa, às vezes o cara quer estudar no trabalho e aí tem muito barulho. Então, pessoal, olha, duas ferramentas que são fundamentais, que foram fundamentais para mim na minha aprovação, foi essa aqui, ó. Foi esse áudio-vídeo para aumentar o foco e concentração, de 2 horas e 53 minutos, e essa aqui de 1 hora e 30 minutos. Eu utilizava essa daqui, ó. Eu utilizei muito essa daqui, ó. Essa de 1 hora e meia, tá? Por que que eu utilizava essa daqui de 1 hora e meia? Porque 1 hora e meia era equivalente ao quê? A 2 videoaulas, né? Então eu tava lá assistindo a videoaula com o fone de ouvido, e aí não atrapalha, pessoal. Não atrapalha, dá para você assistir a videoaula e escutar esse áudio ao mesmo tempo, certo? Dá para você escutar o áudio para aumentar a concentração e assistir ao videoaula ao mesmo tempo. E se for para fazer a leitura no PDF, melhor ainda. Você vai fazendo a sua leitura e vai escutando o áudio, que vai fazer o mesmo efeito. Então isso aqui, ó, muito importante aí para melhorar a concentração. Lembrando que esses 2 vídeos estão no meu canal, tá? Se vocês acessarem lá o meu canal, vocês vão ver lá esses 2 áudios que eu disponibilizei, que foram os 2 áudios que eu utilizei durante o concurso da PM Sergipe em 2018, como também utilizei nos meus estudos em outros concursos que eu fiz a posteriori, certo? Então aqui, ó, são 2 excelentes áudios para aumentar o foco e a concentração. E aí, pessoal, agora eu vou trazer algumas dicas para melhorar o desempenho dos estudos, certo? Pratiquem atividade física. Pratiquem atividade física. Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante, pessoal. Praticar atividade física, tá? Isso já foi comprovado cientificamente que melhora a memorização, melhora a concentração. Então, assim, façam atividade física. Ou façam uma corridinha, ou academia, ou uma dança, enfim, treinem, né? Treinem. Sem falar que tem TAF, viu? Prova da polícia tem TAF. Então, treinem porque tem TAF, certo? Outra situação aí, 8 horas de sono. Não adianta vocês quererem dormir só 4 ou 5 horas, porque, sei lá, quanto mais tempo acordado, melhor. Não, vocês vão ter dificuldade de memorização.
Então vocês têm que ter aí pelo menos 8 horas de sono, 8 horas de descanso, tá? O cérebro, ele também precisa de descanso, ele também precisa de repouso. Então, o ideal é que vocês tenham aí 8 horas de sono, tá? Meditação guiada antes dos estudos, isso também aí faz toda a diferença, tá? Uma meditação guiada de 10, 15 minutos, 20 minutos antes de iniciar os estudos é de extrema importância, tá? Eu fiz muito isso aqui aí no período em que eu estava estudando e pode ter certeza, ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. Outra situação aí, manter uma alimentação saudável, tá? Eu não estou dizendo aqui que vocês têm que fazer uma dieta, tem que começar a comer só frutas e verduras, não. É vocês comerem de forma controlada, de forma saudável, tá? Isso também ajuda muito, não só o seu físico, né? Que vai melhorar, que vai ter um benefício, como também a sua saúde mental, tá? A alimentação saudável também ajuda bastante aí no desempenho dos estudos, tá? Excluir vícios, bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, evitem, excluam isso da vida de vocês. Se vocês quiserem ter um benefício, se vocês quiserem ter um desempenho bom nos estudos, vocês têm que evitar tudo isso aqui, ó, bebida alcoólica, cigarro, e não estou falando só vícios como esses daqui não, ó, internet, ficar muito tempo em rede social, ficar muito tempo ali perdendo tempo na frente de uma televisão assistindo filme da Netflix, assistindo séries, pessoal, isso é vício. Então excluam isso da vida de vocês, ó, excluam. E por fim, viram a máquina de cumprir horários, tá? Eu sei que não é fácil, tem gente que tem dificuldade de cumprir horários, mas assim, é o sonho de vocês que está em jogo, né? É um sonho que está ali, ó, em jogo. Então, se vocês não abdicarem de, por exemplo, vícios, né? Não abdicarem de comer porcaria, tá? Não dormir aqui durante 8 horas, querer dormir, sei lá, só 5 horas, só 4 horas. Isso aqui vai prejudicar o seu desempenho nos estudos, tá? Então aí, vire uma máquina de cumprir horários. Então, tenha um horário definido para dormir, tenha um horário definido para acordar. Se você vai começar a estudar das 8 às 12, comece a estudar 8 horas em ponto e só termine de estudar às 12, certo? Isso aqui aí, nada mais é do que comprometimento com o futuro de vocês. Então vire uma máquina de cumprir horários, beleza? E aí, pessoal, por fim, qual é o melhor método de estudos? O melhor método de estudos é aquele que se encaixa à sua realidade, certo? O melhor método de estudos é aquele que se encaixa à sua realidade, tá? Eu estudava pela manhã, estudava pela tarde e estudava pela noite, porque deu para estudar pela manhã, pela tarde e pela noite, tá? A gente sabe que tem pessoas que não conseguem estudar os 3 turnos porque trabalha, porque é mãe de família, porque tem que cuidar dos filhos. A gente sabe que a realidade não é igual para todos, né? Então, uns têm mais benefícios do que outros. Isso é normal, tá? Então, qual é a melhor estratégia de estudo? Aqui se encaixa a sua realidade, certo? Não existe método infalível. Não existe método infalível. O melhor método de estudo é aquele que você senta e estuda, certo? Então, procure um bom material, se organizem, tá? Peguem ali um edital verticalizado, faça todo o planejamento, tudo bonitinho, tudo direitinho e, olha, vire uma máquina de horários. E aí vocês terão aí muito sucesso e com certeza será aprovado no concurso da PM, certo? O segredo do sucesso está na força de vontade, na perseverança e na organização.
Então são os 3 pilares aí: força de vontade, perseverança e organização. Se vocês tiverem essas 3 características, vocês terão sucesso, né? E qual o sucesso? Ser aprovado no concurso da PM Sergipe ou em qualquer outro concurso que vocês queiram fazer, tá? Então é isso, pessoal. O melhor método de estudos é aquele que se encaixa à sua realidade, beleza? E, por fim, eu vou colocar na descrição do vídeo esse e-book que eu elaborei, onde eu trago todas as estratégias, todas as técnicas de estudos que eu utilizei para ser aprovado estudando em apenas 3 meses, certo? Eu vou colocar esse e-book, o link de compra aqui na descrição desse vídeo, para caso vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais sobre todas as ferramentas que eu utilizei, sobre todas as técnicas que eu utilizei para ser aprovado, vocês vão acessar tudo aí nesse e-book, certo? Então, pessoal, não deixem de se inscrever no canal. Novamente, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação, deem o like ajuda pra caramba, pessoal, no engajamento do canal. Comentem, coloquem lá nos comentários quais são as técnicas de estudos que vocês conhecem, a que vocês utilizam, tá? E compartilhem o nosso vídeo, certo? Para mim é sempre uma honra eu estar aqui passando essas informações para vocês. O meu objetivo principal é de ajudá-los, certo? Para que vocês tenham sucesso nos seus estudos e para que vocês sejam aprovados, não só no concurso da Polícia Militar, como em qualquer outro concurso que vocês queiram fazer, certo? Então, desejo muito boa sorte a todos vocês. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu!